Em 2 anos de canal, nós falamos sobre carros todos, mas todos os dias mesmo. Só que nós nunca falamos, por exemplo, sobre aquelas siglas que vocês veem aí no cabeçote dos motores dos vossos carros. Tem um VVTi, tem um iVTEC, tem um DOC, temos nos Mitsubishi MiVec, temos nos Corollas ou nos Toyotas mais antigos, Twin Cam, ok? Mas o que é que vem ser essas coisas todas? Para que é que elas servem? Como é que elas funcionam? Neste episódio nós vamos conversar mesmo a fundo sobre esses pontos todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube. Comigo, Mauro. É um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Para não perder coisas como esta, já sabe, deixa aqui o seu like, subscreva o canal, ative o sininho das notificações para não perder nada. Os motores térmicos, os motores a combustão, já tem mais de 100 anos de desenvolvimento. Eles estão entre nós há bastante tempo, okay? Eles vêm evoluindo pouco a pouco, década após década, mas é basicamente a mesma coisa. São motores, ok, que aspiram ar e misturam ele ao combustível. No ciclo diesel por pressão a combustão, no ciclo a gasolina por centelha a combustão, e daí gera cavalos vapor, ok? Já conversamos muito aqui em casa sobre motores, já falamos muito sobre motores. Este vídeo vamos falar especificamente sobre o comando de válvulas, ok? Família, é assim, temos aqui o nosso Honda Fit da primeira geração, ano modelo 2002, ok? Mais ou menos isso. Temos aqui o motor IDS L13A, ok? 1.3, cabeçote de 8 válvulas, ok? Eu acredito ser um dos únicos carros japoneses vendidos no nosso mercado com cabeçote de 8 válvulas, ok? Vamos conversar um pouco mais a fundo sobre isso. Aquela nomenclatura que vocês tanto veem, principalmente nos carros da Toyota, o tal VVTi, acaba até chamando VVTi outros carros de outras marcas também. É basicamente, né, o codinome que a marca utilizou para falar sobre comando de válvula, ok? Do lado da Toyota nós temos o que chama-se VVTi, ou simples, né, que significa duplo comando de válvula inteligente na admissão. Temos os Dual VVTi, ok, nos motores 4GR e companhia. Temos também no motor 3SGE, ok, o motor do Alteza 4 cilindros. Ele também tem duplo comando de válvula na entrada e na saída, ok? Então esse chama-se Dual VVTi. Então o VVTi simples são só para os Toyotas que têm duplo comando de válvula na entrada. Os Dual VVTi são os motores da Toyota com duplo comando de válvula na entrada e na saída. O mesmo serve para VTEC, iVTEC, MiVec, DOC nos carros coreanos. Temos MiVec nos Mitsubishi. Então isso tudo significa a mesma coisa. Mas como é que isto funciona? É assim, irmãos. Temos aqui um carro 8 válvulas, significa que na cabeça ele só tem um comando de válvula, ou seja, tem comando simples de válvula. Motor 4 cilindros, significa que ele tem uma válvula da admissão e outra de escape, ok? Ponto positivo deste tipo de motor, ele tem bom torque em baixas rotações. Este carro na saída do semáforo, ele sai à frente de todos os carros, ele tem muito torque em baixas rotações. Ponto negativo deste carro, em velocidades mais altas ele perde rendimento. Ele não é de fazer velocidades altas, é ele de fazer velocidades baixas, ok? O torque máximo deste carro aparece abaixo das 3.000 rotações, então depois disso perdemos força. Motor 16 válvulas, 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, significa que temos 2 válvulas de admissão
e outras 2 válvulas de escape, ok? Então, os carros com duplo comando de válvula na entrada, os VVT-As, os iVTEC, os VTEC, os MiVEC, os Twin Cam e companhia limitada, significa que, ao contrário deste carro que só tem 2 válvulas por cilindro, onde a válvula de entrada fica sempre aberta quando ele estiver a admitir e só fecha quando acontece a combustão, porque a válvula de saída fica aberta para expulsar esses gases. Então, os carros que têm duplo comando de válvula na entrada, os VTECs, os iVTECs, os VVT-As simples, significa que as válvulas de entrada são 2. Ao contrário deste carro, que ele vai deixar a única válvula sempre aberta na altura da admissão, nos que tiverem duplo comando de válvula na entrada, ele pode regular a abertura dessas 2 válvulas. Ou pode abrir uma, ou pode abrir as 2, ou pode abrir menos uma mais outra. Isto tudo para privilegiar torque em baixas rotações, ok? Para tentar fazer com que o carro tenha um desempenho parecido ao deste carro em velocidades mais baixas. Porque o que acontece? Se tivermos 2 válvulas da admissão e estas ficarem abertas neste regime que nós estamos, o carro praticamente não terá força alguma, porque o contrário dos carros 8 válvulas, em que a rotação de pico de torque, o que são, neste carro são 2.800 rotações, já temos o binário máximo, significa que nós não precisamos acelerar muito para este carro deslocar-se, pelo menos em baixa velocidade. Os carros 16 válvulas, ou com 4 válvulas por cilindro, ou com multiválvulas, podemos chamar assim, eles têm o torque máximo em rotações mais altas. Um exemplo simples, temos aqui o que é isto? É um RATS, motor UNZ. Ok, este motor é VVT-I, como vocês chamam. Ele, se for 1.5, tem cerca de 110 cavalos para cerca de 145 Nm de torque. Mas o torque máximo daquele carro pode aparecer acima das 4.000 rotações. A 4.800 rotações, por exemplo, ele tem o torque máximo, enquanto este carro tem o torque máximo a 2.800 rotações. Ok, isso quer dizer o que? Que este carro pode ter uma saída melhor do que daquele carro. Porque até ele conseguir chegar ao pico de torque máximo, nós já teremos arrancado. Mas como a potência máxima dele aparece muito mais alto, a 6.500, 6.800 rotações, enquanto aqui a potência máxima vai estar ali limitada a 5.700 rotações, significa que em velocidades mais altas aquele carro tem um desempenho superior, porque quando ele estiver a 4.000 rotações, 5.000 rotações, ele na verdade estará lá ainda com o pico do torque do motor dele. Este carro a 5.000 rotações, nós estaremos perto da potência máxima, mas estaremos muito longe do torque máximo, ou seja, o desempenho deste motor estará a descer drasticamente mesmo. Então, o duplo comando de válvulas aparece justamente porque a indústria percebeu que estes motores 8 válvulas são bons na cidade, mas eles têm alguns contratempos na estrada em velocidades assim mais altas, justamente porque tudo desses motores aparece muito cedo, tanto o torque máximo, tanto a potência máxima aparece muito cedo. De certa forma, o que acaba acontecendo é que esses carros, quando submetidos assim em velocidades mais altas, eles têm um desempenho pior do que os motores 16 válvulas. Então, os motores 16 válvulas são motores muito bons em estrada, só que são motores muito ruins na cidade. Então houve necessidade de aparecer um comando variável na entrada, justamente para regular o fluxo de ar, ok? Na entrada em regimes mais baixos. Porque que acontece? Como tudo daqueles motores vai aparecer lá em cima, 4.000 rotações torque máximo, potência máxima 6.800 rotações. Dentro da cidade, neste não só anda e para. Nós nem chegamos a esses regimes. O que acabaria acontecendo é que aqueles carros iriam poluir mais, iriam gastar mais, porque iriam sofrer em rotações mais baixas.
eles iriam sofrer bastante. Então o duplo comando de válvulas está ali justamente para regular a abertura destas válvulas da admissão, justamente para que o carro tenha respostas assim mais interessantes neste anda e para da cidade. Então, como esses motores 8 válvulas são bons na cidade, certo? Só que em contrapartida eles comportam-se não tão bem na estrada. Então, tinham que se pensar numa modalidade ou numa solução para termos motores que pudessem portar-se bem tanto na estrada, tanto na cidade. Sem necessariamente temos que ter dois carros. Um carro com 8 válvulas que é bom na cidade, e quando fôssemos viajar tínhamos que procurar um 16 válvulas porque tem regimes melhores de funcionamento na estrada. Então o duplo comando de válvulas aparece justamente para tentar corrigir este problema. Mas então, aí aparecem os supostos dual VVTIs, ou por outras, os motores que têm duplo comando de válvulas na entrada e na saída. Conforme nós aqui falamos nos primeiros dois exemplos, este motor é 4 cilindros e só tem 2 válvulas em cada cilindro. Uma válvula para aspirar, ok, o ar e o combustível para dentro dos cilindros, e outra válvula para expulsar os gases resultantes da combustão. Do outro lado, temos aqui os motores multiválvulas com duplo comando de válvula na entrada, ou seja, significa que esses motores controlam as válvulas de entrada. Como tem 4, ela tem 2 para cada sentido, 2 para admissão e 2 para escape. Então esses carros conseguem controlar as válvulas, porque são 2 ou mais, dependendo do número de válvulas. Tem motores V6, então ali esses motores, em vez de 16 válvulas, eles têm 24 válvulas, então vai depender muito da configuração. A Toyota até fez aqui um motor 1.6 com 20 válvulas, então em vez de 4 válvulas por cilindro para serem 16, esse motor passou a ter 5 válvulas em cada cilindro, então passou a ter um número ímpar. Se quiserem mais dados sobre aquele motor 20 válvulas da Toyota que equipou o Corolla GT, Sprinter, companhia, escrevam aqui embaixo, vamos conversar a fundo sobre aquele motor. Voltando aqui para os motores com 4 válvulas por cilindro, sejam 4 cilindros, sejam eles 3 cilindros, sejam eles 6 cilindros, 8 cilindros e por aí vai. Então, temos aqui os motores multiválvulas que conseguem controlar a abertura dessas válvulas na entrada, que é com duplo comando de válvula à entrada. Mas a indústria criou uma coisa que chama-se duplo comando de válvula tanto na entrada, tanto na saída. Então é um segundo layout, ok, de comandos de válvula. O que acontece aqui? Se os motores 8 válvulas funcionam bem em baixas rotações e muito mal em rotações mais altas, a indústria criou aí uma solução para isto, que são os motores 16 válvulas ou 4 válvulas por cilindro, 24 válvulas dependendo da configuração do motor, ou 32 válvulas, mas sempre vão ser 4 válvulas por cilindro, ok? O que muda aqui? Muda que estes motores conseguem, a partir do comando duplo ali na cabeça, eles conseguem regular a abertura das válvulas da admissão, ok? Para poder colocar mais fluxo ou menos fluxo. Em velocidades mais altas, esses motores só têm comando na entrada. Então, em velocidades altas, o que acontece é que as válvulas vão abrir ao mesmo tempo, o escape, os gases do escape vão sair exatamente na mesma altura pelas 2 válvulas. Agora, os motores Dual VVTi ou os motores com duplo comando de válvula, tanto na entrada, tanto na saída, aparecem aqui justamente para solucionar um problema que existe nos motores multiválvulas em rotações mais altas. Apesar de serem motores assim que giram um pouco mais, mas a partir do pico da potência, eles começam a despencar, a potência começa a cair. Então, aparecendo a engenharia de duplo comando de válvulas, tanto na entrada, tanto na saída, significa que as válvulas de escape podem ser reguláveis, ok? O comando duplo de válvulas de saída consegue abrir mais, abrir menos, justamente para segurar a potência máxima por uma faixa melhor de rotações. Se temos aqui um motor 16 válvulas que tem 200 cavalos, por exemplo, a 6.500 rotações, mas a partir daí a potência começa a cair de verdade mesmo. A 7.000 rotações ele já perdeu cerca de 30% da potência e vai perdendo quanto mais a gente está por cima da área vermelha do regime de funcionamento desse motor. Agora, os motores que têm
variador de fase no escape também, o que é que vai acontecer? Em vez de fazerem um motor que o pico está a 6.500 rotações e a partir daí começa a cair, ou seja, temos pico máximo 6.500 rotações e pronto, se passar das 6.500 rotações, acabou, o motor começa a ficar xoxo. Os que têm variador no escape, eles em vez de terem só uma rotação como pico, eles têm um intervalo de rotações como pico, ou seja, pode começar a 5.500 potência máxima até 6.800, por exemplo. Ele tem uma faixa útil muito mais abrangente, ele consegue manter a potência por mais regimes de funcionamento do motor. Então esses motores são mais eficazes. Em vez de eles terem somente um pico, eles têm a partir de certa rotação até rotação X, eles conseguem manter um regime de potência muito satisfatório mesmo. São motores muito mais eficientes, são motores muito mais rápidos, são motores que respondem muito bem em vários regimes de funcionamento. Isto não são só potências que ele vai conseguir manter, como vai conseguir manter torque também. Se nos motores 8 válvulas, aqui o torque máximo deste motor está a 2.800 rotações. Até este motor chegar a potência máxima, que são 5.700 rotações. Estão a ver o intervalo de espaço que está aí? De 2.800 rotações, onde está o pico de torque, até o pico da potência, que são as 5.700 rotações. Este carro, quando chega à potência máxima, acho que só resta de torque cerca de 50% ou menos até, ou seja, o motor fica muito fraco quanto mais a gente acelera. Os motores multiválvulas, ok, na entrada, que tem comando variável na entrada, o que vai acontecer é que o torque máximo vai aparecer a 4.500 rotações. Potência máxima 5.000 rotações, por exemplo, 5.500, 5.800, 6.000 rotações. Então temos uma faixa de utilização desses motores muito mais homogênea, ou seja, do pico de torque até o pico da potência temos um espaço muito curto. Então, quando este motor estiver no pico da potência, ainda teremos 80% de torque disponível. Então, esses motores conseguem continuar fortes mesmo em velocidades mais altas. São desses motores que a gente tem quinta marcha, consegue continuar a subir. Diferente destes motores aqui, que esses motores, quanto mais rápido formos, menos fortes eles ficam, porque o torque máximo aparece lá atrás, muito atrás mesmo. Então, esses motores são mesmo para aqui, para o dia a dia, aqui na cidade, diferentes dos motores multiválvulas. Agora, os motores que têm variador de fase na entrada e na saída, esses têm uma faixa gigantesca de aproveitamento. Eles conseguem manter tanto o torque, tanto a potência máxima numa faixa de rotações muito incrível. Então são motores muito mais ágeis, são motores muito mais espertos, tem muito torque disponível mesmo em velocidades muito mais altas. Então, quando forem a ver aí coisas como VTEC, coisas como Dual VVTi, lembrem-se desta aula. São nomes que as marcas utilizam para dizer duplo comando de válvulas. É basicamente isso. São nomes que as marcas utilizam. Antigamente existia uma coisa que chamava-se hegemonia. Todos os motores que tivessem duplo comando de válvulas vinha ali escrito DOC, ok? Para todas as marcas. Só que começou a ficar marketing, é o que melhor que se diz, né? Ok, então nós conhecemos os Hondas quando a gente vê aquele VTEC, aquele VTEC, a gente, pronto, começa aqui a imaginar que aquilo responde de verdade. Quando a gente vê os Toyotas VVTi, aquilo ficou marca registrada. Para reconhecermos um motor bom da Toyota, tem que ter um VVTi ali à frente. Então esse motor responde bem. Então essas coisas todas são marketing, são nomes que as marcas utilizaram para dizer a mesma coisa, para dizer comando variável de válvulas na admissão, comando variável de válvulas na admissão e no escape. É basicamente isso. Estamos juntos, família. Aquele abraço.